Vamos à revisão de história? E como nós havíamos estudado, vamos falar sobre os nativos. Quando os portugueses vieram e chegaram aqui no Brasil em 1500, o nosso país já era habitado por um grupo que se organizava em sociedades com culturas, hábitos e estilo de vida riquíssimos. O nome que os colonizadores deram para esses povos foi qual mesmo? Indígenas, né? E ainda que existam elementos das culturas indígenas na cultura do povo brasileiro, a sociedade e os costumes desses povos são muito diferentes, que causou estranhamentos e preconceito ao longo da história. Porque nós estudamos que quando os portugueses chegaram aqui, né, os europeus chegaram aqui no Brasil, o que eles estranharam? Os índios eram muito limpos, né? Eles viviam da caça, eles trouxeram consigo, os portugueses, doenças que os índios até desde então eram desconhecidos. Os índios não sabiam que era um trabalho forçado, não é verdade? Então, causou aquele impacto, aquela estranheza, aquela violência. E quando aqui no segundo parágrafo eu estou falando para vocês que ainda que existam elementos da cultura indígena na cultura do povo brasileiro, é porque até hoje nós vemos a cultura indígena no meio do nosso povo. Nós já falamos como, por exemplo, o quê? O andar descalço, o deitar na rede. Lembrou aí? Vamos prosseguir. Continuando. Os portugueses, eles tinham o quê? Pelo menos 2 séculos de experiência, ou seja, se um século é 100 anos, 2 séculos são 200, muito bom, 200 anos de experiência em navegação. Quando começaram a explorar o mundo em busca de riquezas, terras cultiváveis, escravos e pessoas para se converterem ao cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo era a religião predominante deles, né? A conquista do território brasileiro iniciou-se com Cabral no dia 22 de abril de 1500. Com uma esquadra, né, de embarcações, com 13 embarcações, né? Fui pesquisar para dar mais conhecimento e enriquecimento ao nosso conteúdo de revisão. Então eu quero que vocês prestem bem atenção nessa imagem que vocês estão vendo. Então a conquista desse território brasileiro iniciou-se com Cabral no dia 22 de abril de 1500, com uma esquadra de 13 embarcações. Que embarcações são essas? Caravelas e naus. Então olha só, olha a nossa imagem aí, são os índios, né? Porque como nós havíamos falado na primeira parte, quando eles chegam aqui, essas terras já tinham habitantes, né? Já haviam habitantes aqui, né? Então essa imagem está mostrando isso. Olha como é que eles chegam. Eles não chegam aqui de cruzeiro, eles não chegam aqui com grandes navios, né? Não é verdade? Vamos continuar. Falamos também e estudamos que a primeira missa realizada foi no dia 26 de abril de 1500. Os ameríndios eram politeístas. O que quer dizer isso? Eles não acreditavam apenas em um Deus. Por quê? Eles cultuavam a natureza, eles pintavam o rosto para agradecer pela alimentação, não é verdade? Lembra? Pela chuva, a dança deles, isso é da cultura dos índios. Porém, nós estudamos também que quando os padres jesuítas vieram, o que eles achavam? Que aquilo era de demônios, né? Que eles deveriam se converter ao cristianismo, a ponto dos padres jesuítas aprenderem a língua, né? E aí, para falar para eles, pregarem para eles ali o evangelho, né? Passarem para eles. Então, se eu perguntar, né, lá na nossa prova, quando foi realizada a missa, né? E se eles acreditavam apenas em um Deus, tá aí. Eles não acreditavam apenas em um Deus. Por quê? Porque os portugueses, eles
desrespeitou totalmente a cultura daquele povo nativo que já existia nas terras brasileiras. Ok? Lembrou aí direitinho? Vamos continuar. Quando os africanos escravizados. Então, no início da colonização dos portugueses, o que eles fizeram? Nós estudamos que eles tentaram escravizar os índios. Contudo, o ritmo de vida desses nativos eram diferentes daqueles exigidos pelo trabalho compulsório. Por quê? Porque os portugueses, o quê? Era aquele trabalho forçado. Mas a cultura nativa não compreendia o trabalho como uma forma de obter lucros, né? O trabalho forçado era muito pesado. O que eles viam? Gente, eles eram contra as regras deles, os nativos, eles escravizarem uns aos outros, eles não faziam isso. Lembra lá que nós estudamos que cada tribo, eles tinham um chefe e até mesmo esses chefes de cada tribo, eles trabalhavam. Lembram aí? As mulheres tinham seus afazeres, os homens caçavam as pescas, lembram? E as mulheres, por fim, cuidavam das crianças, né? E faziam ali os alimentos, que até hoje, como a mandioca, né? A farinha, não é verdade? Então, cada um tinha o que fazer. Porém, o que eles fizeram, então, os portugueses? Os portugueses trouxeram consigo diversas doenças, né? Como a varíola, sarampo e gripe, que exterminaram mais de 60 mil ameríndios. Então, esses foram alguns fatores que dificultaram a escravidão dos nativos e fizeram com que os portugueses voltassem para o comércio de escravos africanos. Então, além de os nativos ameríndios não compreendessem o trabalho como fonte de lucro, como os portugueses queriam, né? Como também o trabalho forçado, muito pesado, as doenças causadas aí que exterminaram mais de 60 mil índios. Os índios não conheciam essas doenças, né? Então, o que aconteceu? Esses fatores foram alguns dos fatores, né? A tia pegou resumido aí. Esses foram alguns dos fatores que fizeram com que os portugueses voltassem com o comércio de escravos africanos. Esses povos africanos eram majoritariamente homens, prestem atenção. Eles vieram trazidos principalmente de Guiné-Bissau e Cachel, da Costa da Mina, do Congo e da Angola. Então, a maioria eram homens, tá? Africanos, e eles eram trazidos principalmente de Guiné-Bissau, de Cachel, da Costa da Mina, do Congo e da Angola. Cerca de 5 milhões de pessoas foram trazidas da África para trabalhar forçadas no Brasil. Pelo menos 30 mil negros morreram apenas na viagem, que eram muito longas. Os navios vinham lotados, as condições de higiene e alimentação eram extremamente precárias. Tem até um navio negreiro. Por quê? Gente, era tão precária as condições, higiene, alimentação. Ali havia doenças, porque muitos morriam de doenças, tá? Então, com isso tudo, na viagem, né, no translado de lá para cá, da África para cá, aqui pro Brasil, muitos morriam, porque não aguentavam chegar aqui. Porque era uma forma desumana de trazerem esses escravos aqui para o Brasil. Ok? Quando saíam de lá, dessas cidades que eu falei, né? Guiné-Bissau, Cachel, Costa da Mina, Congo e Angola, principalmente essas cidades,
Então eles vieram nessas condições de higiene e alimentação precárias. Então, fora as doenças, né, que eles ali pegavam, e superlotados navios, a gente chama de navio negreiro, não é verdade? E morriam. Então, a escravidão durou 300 anos. Mas até hoje, galera, nós também já conversamos muito sobre isso, né? Até hoje existem situações e tem pessoas que vivem situações parecidas, precárias, tá? Até hoje nós temos situações assim, ok? Alguma dúvida? Vamos falar sobre a imigração europeia e asiática. Bem, os primeiros imigrantes a vir para o Brasil foram quem, gente? Os portugueses, claro, em 1500. Quando eles desembarcaram nas nossas terras brasileiras, provavelmente foram os primeiros povos estrangeiros a pisarem ali. Engraçado, né? Eu também achei isso daí. Mas durante os séculos 19 e 20, entre 1889 e 1930, mais de 3 milhões e meio, tá, de estrangeiros imigraram para o território brasileiro. Isso aconteceu pois com a abolição da escravidão, né, que durou aí 300 anos, havia necessidade de ter a mão de obra livre para trabalhar o quê? Nas lavouras de café e cana. Assim, o governo imperial começou a incentivar a migração de mão de obra majoritariamente europeia para o Brasil, para resolver o que resolveria, né, duas questões: a falta de trabalhadores e o embranquecimento da população brasileira. Por que o embranquecimento, tia? Ora, durou 300 anos aí a escravidão no Brasil. Então, vocês lembram que nós conversamos quando estávamos estudando, né, sobre que eles se achavam superiores. Então, quando aconteceu aí, aboliu a escravidão no Brasil, o que eles queriam? Eles queriam vou abrir e fechar, uma raça pura. Eles achavam que eram superiores. Os europeus acharam que eram superiores, né? E começou a incentivar, o governo imperial começou a incentivar essa migração. E vocês lembram que era o novo mundo? Ofertava-se para eles uma coisa que quando chegava aqui no Brasil, necessariamente não era verdade. Vamos continuar? Então, as principais regiões que receberam os imigrantes foram Sul, Sudeste e Nordeste. E essa prática de financiar a vinda de estrangeiros para o Brasil se manteve mesmo após o Império, durante a República. Então, como eu disse aí para vocês, financiavam-se. Eles queriam e incentivavam que eles viessem, os italianos, mais quem? Os holandeses, mais quem? Fala, gente, fala aí, porque nós já fizemos trabalho sobre isso e eu tenho certeza que vocês sabem. Alemães. Então, quando eles vieram, olha só, por causa da hegemonia, os governos estaduais, federais e fazendeiros focavam em trazer imigrantes europeus. Contudo, as péssimas condições de trabalho nas fazendas de café e cana diminuiu o fluxo migratório drasticamente, pois as pessoas começaram a fazer propagandas negativas no Brasil. Eles trabalhavam muito, gente, não recebia nada, davam um pedaço de terra para eles, lembra que nós conversamos sobre isso? E eles trabalhavam, mas ficavam ali e recebia só um pouco. Então, na verdade,
assim, ó, os imigrantes japoneses, chineses, turcos e árabes, o que eles fizeram? Foram alguns que começaram a vir trabalhar aqui, focando no trabalho em centros urbanos, em vez de ir para as fazendas. Então, os japoneses, os chineses, os turcos e os árabes, em vez de eles irem para fazendas, eles começaram a trabalhar focando nos centros urbanos. Por quê? Porque já começaram a falar negativamente do Brasil por conta aí das condições das fazendas. Então, os imigrantes árabes, principalmente, que é um dos que eu vou falar, né? Nós iremos falar aqui nessa revisão. O quê? Os imigrantes árabes eram provenientes de várias regiões, como Turquia, Líbano, Sírio, Egito, Palestina e Iraque. Suas línguas e culturas são relativamente o quê? Semelhantes, levando a generalização desses povos sob a cunha de árabes e turcos. O que eu havia falado antes, eles foram diretos para os centros, né? Mas, presta atenção no que eu vou falar. Por causa da perseguição religiosa que os cristãos sofriam pelos muçulmanos, muitos dos árabes que vieram para o Brasil eram, na verdade, cristãos. Então, muitos deles vieram da imigração árabe, vieram para o Brasil por causa da perseguição religiosa que estavam sofrendo pelos muçulmanos. Então, olha só que interessante. Além disso, a escassez de terras fez com que muitas famílias abandonassem suas casas e se juntassem ao sonho de construir uma nova vida no novo mundo. Lembra que nós também falamos na aula que eles eram o quê? Enganados, né? Por este novo mundo, porque chegava aqui, não eram muitos imigrantes árabes, eram enganados pelas companhias de navegação, pois elas divulgavam que eles estavam indo para a América, ou seja, para os Estados Unidos, quando na verdade eles estavam vindo para onde, gente? Aqui para o Brasil. A maioria veio para a região sudeste e muitos estabeleceram comércios e restaurantes. Quem aí nunca comeu uma esfirra? Pois é. Atualmente, a culinária árabe é um forte elemento da cultura brasileira, mas uma grande mudança foi a introdução de novas formas de comercializar produtos, aprimorando a profissão dos mascates. Então, interessante. Então, olha só, levando em consideração a generalização desses povos, né, sob a cunha de árabes e turcos, por causa da perseguição religiosa que muitos cristãos sofriam pelos muçulmanos, muitos dos povos árabes que vieram para o Brasil eram, na verdade, o quê? Cristãos. Então, é interessante aí. Vamos seguindo. Para finalizar, o Brasil, galera, ele é composto por povos de diversas etnias. De que maneira os imigrantes influenciaram na cultura brasileira? Bem, os imigrantes europeus e asiáticos foram muito importantes para a formação cultural brasileira. Pois, olha só, os hábitos religiosos, a culinária, as festas típicas, a língua e os costumes deles foram incorporados pela população brasileira.
o protestantismo trazido ao Brasil pelos alemães, o judaísmo, a culinária italiana e japonesa e as práticas comerciais árabes são apenas alguns exemplos dos elementos de culturas estrangeiras que fazem parte da vida dos brasileiros atualmente. Então, galera, ficamos por aqui. Este é o conteúdo da avaliação de história. Tia, é apenas esse conteúdo? Sim. Nós fizemos um resumo de tudo que nós estudamos, porque a matéria de história ela é muito extensa, não é verdade? E nós já fizemos vários exercícios. Tem alunos que fizeram um questionário maravilhoso de treinamento, que também me mostrou, né? Então, assim, vocês já fizeram, vocês estão prontos para fazer a avaliação. Prestem atenção, leiam o enunciado devagar, porque vocês estão preparados para fazer a avaliação, tá? Beijos, boa sorte, amo vocês.